Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Solução de Problemas e Inovação ou Problem Solving. Aula número 5, Geração de Ideias, o Brainstorming com a regra sem justificar, Serendipity e Pensamento Abdutivo. E o foco de hoje é de onde vêm as ideias e como gerar mais e melhores ideias para solucionar problemas novos ou complexos. Esta é a versão de fevereiro de 2021. Para solucionar problemas novos ou complexos, nós precisamos de ideias. Mas de onde vêm as ideias? As ideias vêm de pessoas que têm conhecimento. E uma das formas de ter conhecimento é solucionando problemas. É um círculo virtuoso. Quanto mais ideias eu tenho, mais problemas eu soluciono. Quanto mais problemas eu soluciono, mais ideias eu vou ter. Além de desenvolver as habilidades nas técnicas de solução de problemas. Mas nós já temos muito conhecimento, então é necessário saber selecionar o conhecimento ou as ideias mais relevantes. Por isso é importante conhecer e aplicar o processo decisório. No processo completo de solução de problemas, nós temos vários tipos ou categorias de ideias. O primeiro conjunto de ideias que nós coletamos, priorizamos e organizamos são as ideias que temos sobre o problema, que no início aparecem de forma não estruturada. Neste exemplo simples e real, facilitado no início do ano passado, um personal trainer sentiu-se paralisado no começo da pandemia e com um agravante, sem reserva financeira. Aqui nós temos algumas ideias sobre o problema, mas ainda de forma não estruturada. Quanto mais ideias tiver, melhor. Depois selecionamos de 3 a 5 ideias para organizar de forma lógica. Aplicando as ferramentas heurísticas Backward e Means Analysis, apresentado na aula 2, o segundo conjunto de ideias que nós coletamos é sobre objetivos ou resultados desejados. E o terceiro conjunto de ideias é sobre meios ou caminhos para atingir o objetivo. Com essas duas etapas, nós conseguimos definir com clareza o problema a ser solucionado. Neste exemplo, depois de coletar e organizar algumas ideias, foram definidas como objetivo ser personal trainer online e como caminho ou meio fidelizar os alunos no meio online. Esta é a questão-chave, ou problema bem definido e claro. E na última etapa, geramos opções de tarefas ou ações concretas, que é a solução do problema definido. Aqui nós percebemos que não basta gerar ideias, é preciso ter uma metodologia que oriente sobre quais tipos ou categorias de ideias eu gero e em qual sequência. Este é o processo ou sequência utilizada na metodologia IDM. E aqui nós temos as tarefas ou solução definida por esse profissional. Definir os objetivos dos alunos, desenvolver a partir do que o aluno gosta, avaliar os resultados com os exercícios escolhidos e variar os exercícios sempre que necessário, em função do objetivo e do que o aluno tem afinidade. Como já mostrado nas aulas anteriores, o processo completo de tomada de decisão tem essas 3 etapas: gerar opções ou ideias, análise lógica dessas ideias e priorizar as ideias. Na primeira etapa do processo decisório, nós geramos ideias. Aqui, nós queremos uma boa quantidade de ideias. A ferramenta mais conhecida é o brainstorming, e para isso, eu preciso de um tema, ou de uma categoria de ideias, como mostrado no início deste vídeo. Preciso de recurso para registrar as ideias, que pode ser físico ou virtual. O brainstorming pode ser individual ou em grupo, presencial ou online, síncrono ou assíncrono, dependendo da disponibilidade das pessoas. Esta é a forma como nós aplicamos o brainstorming em reuniões presenciais. Utilizamos 2 flipcharts e coletamos no máximo 25 opções. A única regra que nós utilizamos no brainstorming é gerar ideias sem justificar. Esta regra aumenta a produtividade e a diversidade de ideias e, consequentemente, a qualidade. Agora, no mundo online, temos esta possibilidade ou oportunidade muito interessante. Ter pessoas especialistas no mundo inteiro gerando ideias, de forma assíncrona, cada um no seu tempo ou no seu fuso horário, utilizando ferramentas digitais como o Trello. Se eu quero quantidade de ideias, é melhor acessar também o subconsciente das pessoas. É lá que fica toda a experiência ou conhecimento tácito que ele tem.
Neste caso, usamos o pensamento rápido apresentado na última aula. De forma rápida e intuitiva ou heurística, geramos ideias com a regra sem justificar. Esta regra, além de acelerar a geração de ideias, utiliza também o raciocínio lógico abdutivo. O brainstorming é uma ferramenta conhecida para gerar ideias criativas e utiliza estas regras. Não julgue as ideias. Não existe ideia ruim. Construa sobre ideias alheias. E pode melhorar a geração de ideias criativas com estas excelentes ferramentas: associação forçada, estímulo aleatório e Scamper. Mas eu particularmente não aplico o brainstorm desta forma, pois criatividade e solução de problemas são duas competências diferentes. Por exemplo, em vez da regra não julgue as ideias, eu utilizo a regra sem justificar, pois assim o participante pode gerar ideias rápidas com raciocínio lógico abdutivo. Em vez de imaginação, eu utilizo a intuição, que também é rápida e lógica. E aplicar a imaginação para definir um diagnóstico, eu acho que não é o melhor caminho. E na fase de geração de ideias, eu prefiro dar foco no conhecimento tácito de cada participante. Seguindo com o mindset ou modelo mental de solução de problemas, eu prefiro o serendipity ao estímulo aleatório, ou a heurística ao Scamper. Mas isso não significa que em alguns momentos eu não possa utilizar o mindset criativo durante as minhas facilitações. Na minha experiência como facilitador de solução de problemas, eu acho que eu aplico menos de 20% do mindset criativo durante as minhas facilitações. De forma bem resumida, eu acho que as ferramentas criativas podem gerar resultados percebidos como uau, e as ferramentas de solução de problemas heurísticas geram insights do tipo ahá. Esses dois resultados podem ser parecidos, mas o processo é muito diferente. E um facilitador de solução de problemas precisa deliberar cirurgicamente sobre quais ferramentas aplicar. Esses dois caminhos geram inovação. Aplicar técnicas de solução de problemas sobre problemas novos, complexos ou não estruturados gera inovação. E aplicar técnicas de criatividade para gerar novas soluções para problemas bem estruturados também gera inovação. Existe a possibilidade de começar a aplicar técnicas de solução de problemas em problemas não estruturados e complexos, e depois aplicar as ferramentas de criatividade para gerar inovação. Mas é preciso ter muito cuidado para não gerar soluções criativas ou geniais para problemas errados ou mal definidos. E isto não é raro de acontecer. Depois de gerar várias ideias, precisamos priorizar as melhores opções. O primeiro passo é escolher em torno de 5 ideias das 10 ou 25 ideias que geramos no brainstorming. Depois, fazemos a análise lógica de causa e consequência com estas 5 ideias. No momento que as pessoas estão escolhendo as melhores ideias, pode surgir uma nova ideia, ou a ideia que ele procura não está registrada. Neste momento, devemos acrescentar esta nova ideia na lista de brainstorming. Em facilitações de grupo, eu sempre pergunto para as pessoas se lembraram de alguma boa ideia antes de começar a votação. Então, temos 2 momentos de geração de ideias. No início do processo decisório, com o brainstorming, e no final do brainstorming, no momento em que as pessoas estão escolhendo as melhores ideias. Com as melhores ideias, em torno de 5 opções, fazemos a análise lógica ou diagramas de causa e consequência. Aqui nós temos um exemplo simples de diagrama de causa e consequência ou sequência cronológica. Nesse momento de análise lógica, um participante se lembra de uma etapa-chave, que é a segmentação de clientes. Sim, essa é uma nova ideia que não tinha aparecido no brainstorming. Se um participante considerar esta nova ideia relevante, acrescentamos aqui no diagrama. Outra possibilidade que já ocorreu em nossas facilitações. Durante a votação, a ideia Trade Marketing recebeu 4 votos, mas o restante dos votos ficou entre lançamento de produto e iniciar as vendas. E eu pergunto para o grupo o que isso significa. E o grupo diz que tem uma etapa importante entre essas 2 ideias. Não demora muito para um deles definir o item faltante. Neste intervalo, tem uma questão importante que é segmentar os clientes, o que não apareceu durante o brainstorming.
Em um caso real de 1994, o grupo de 40 participantes votou desta forma: os votos em torno de um item, mas não era este item a questão-chave. Durante a votação, eles lembraram da necessidade da área de importação ter acesso aos estoques de todas as filiais. Se em uma filial faltar uma peça para manutenção, a área de importação faz uma transferência interna entre as filiais, o que é mais rápido do que importar aquela peça. Aqui nós apresentamos mais dois momentos de geração de ideias: na montagem do diagrama lógico de causa e consequência e após a votação no diagrama lógico de causa e efeito. Temos então a geração de ideias nas duas primeiras etapas do processo decisório. Mas o final de um processo decisório é o início da ideação de um novo processo decisório. Apesar de não gerarmos ideias na terceira etapa do processo decisório, ela dá o norte ou o tema para a nova fase de ideação. Por isso, ela é importante também para a questão de geração de ideias. Outro momento em que nós geramos ideias é após a definição clara do problema, mas não conseguimos encontrar uma solução satisfatória. Então, entramos no estado de serendipity e fazemos descobertas de ideias e de até soluções ao acaso. Mas eu gosto dessa frase de Louis Pasteur: o acaso favorece a mente preparada, ou seja, ela só vai acontecer após um trabalho heurístico preliminar de descoberta da questão-chave ou definição clara do problema. Encerrando a quinta aula do curso Solução de Problemas e Inovação. Neste vídeo eu falei sobre como gerar ideias apresentando técnicas e ferramentas. E eu também acho que poucas pessoas percebem a diferença entre técnicas ou mindset criativo de técnicas ou mindset para a solução de problemas. E o mais importante, cada um de nós tem muito mais conhecimento do que imagina, mas precisa aprender a praticar como explorar este conhecimento tácito. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.